A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Fernando Aquino e você está conosco para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos trazendo a lição aí da CPAD, a lição 4, tá? E lembrando que a gente está trabalhando a princípio com esse tema importantíssimo, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É o tema do trimestre. E hoje a gente vai estar trabalhando com a lição 4, cujo título é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Gente, olha que tema oportuno e para lá de importante, é claro. E para começar, veremos que esse tema, né, ele está aí contextual em Mateus 19:6, que diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras de Cristo Jesus, ali em Mateus 19:6. A nossa verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Tá? Olha aí também mais um texto de extrema importância para a temática que nós estaremos trabalhando e abordando dentro desse vídeo. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 19, dos versos 1 ao 9. E a introdução vai dizer-nos: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então a gente já vê aí, basicamente, um resumo breve que é divórcio. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, mais um assunto, né, que a gente vai estar tratando aqui dentro dessa lição, que é, claro, um assunto muito importante. Já visto o fato de que muitos são os que se perguntam, né? Muitos são os que têm essa curiosidade a respeito do novo casamento, do que a Bíblia diz, se aprova ou não, né? Se dá esse espaço para que haja um novo casamento para quem se divorciou. Hoje vai tentar entender esse processo. É claro, se há realmente alguma linha bíblica voltada ao divórcio ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea. Então, tá aí, professor, um detalhe a ser analisado. Isso aqui precisa ser observado, né? A lição vai trabalhar com a visão bíblica e vai trabalhar também com a visão contemporânea. E é bom que você tente aí, é claro, trazer as duas partindo do pressuposto de que para nós é lógico, o mais importante, haja visto o fato de que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, é claro, que o mais importante para nós é a visão bíblica. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto. Então a gente já está aí, mais uma vez, falando sobre essa questão do divórcio, e é sempre um assunto polêmico, é sempre um assunto que nos traz dúvida, porque realmente a gente acaba tendo mais de uma visão, né, mais de um ponto de vista referente a esse assunto. Existem aqueles que defendem o fato de que a Bíblia, não diria aprova, mas concede a alguém o direito, dá a alguém o direito de se divorciar, já visto o fato de que essa pessoa talvez tenha passado por um processo na qual foi traída, né, onde houve ali o adultério, a traição, a parte traída tem o direito de casar-se novamente, há quem diga que não. Outros já vão partem para o lado de que o divórcio é pecado, outros dizem que não é. Então, gente, não está muito fácil essa lição, não está muito simples. Mais uma lição na qual a gente se depara aí com alguma problemática. O que eu queria dizer, acho que inicialmente, acho que vale falar um pouco sobre isso aí, é o fato de que muitas vezes a gente acaba por tratar um assunto tão complexo como esse, criando ou entrando numa espécie de problema. Já visto o fato de que o primeiro passo a ser analisado aqui, e compete tanto a você, professor, quanto a você, aluno da EBD, é um conselho que eu dou aqui, é atentar-se ao fato de que essa lição não traz o tema de divórcio de maneira exaustiva. Muitos são os textos, bem mais do que os textos utilizados nessa lição, são necessários para que a gente venha falar realmente e entender um pouco mais sobre isso. Se você fizer uma análise um pouco mais ampla da lição, antes de mesmo ministrá-la, preparando ainda, né, que eu estou tentando fazer uma pré-aula aqui para te ajudar, principalmente você, professor, que vai estar lecionando, você vai perceber que para nível de Antigo Testamento, a base maior seria ali na lição, é claro. Deuteronômio 24, que ainda não é o suficiente. Haja vista o fato de ser Antigo Testamento. E já para o Novo Testamento, a gente tem uma série de textos
Mas o texto escolhido, acho que o carro-chefe, se é que eu posso dizer assim, para o Novo Testamento nessa lição foi Mateus 19. E por mais que Jesus tenha sido muito claro ali, por mais que Jesus tenha falado bastante, né, e muito esclarecedor a esse respeito, o fato é que Mateus 19 não engloba exaustivamente o assunto também de divórcio. A gente precisa de Marcos 5, a gente precisa de 1 Coríntios, né, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que trabalha um pouco melhor essa questão, até mais. Não que Paulo tenha sido melhor que Cristo, você me entende, mas o fato é que quando Cristo fala, há questões ainda ligadas à lei, essa questão da graça em si, como a conhecemos, ou como a analisamos, entendemos e pregamos, nessa ação quanto à igreja, ela ocorre após a morte, por conseguinte, a ressurreição de Cristo. E nesse tempo, Mateus 19, Cristo ainda não havia morrido, muito menos ressuscitado. Então, Cristo ainda está, diríamos, debaixo, né, da lei, por assim dizer. Cristo ainda está na antiga aliança, embora ele, é claro, seja a nova aliança de Deus para nós, mas ele ainda vivia ainda debaixo dos ritos e quesitos da lei mosaica. Então, a gente, inclusive, ele cumpriu, né, cabalmente, ele cumprir cabalmente a lei mosaica. Então, esses pontos podem influenciar um pouco no texto de Mateus 19. Então, nós precisamos muito mais que isso. Então, para não ter um vídeo muito extenso, falar muito aqui, acabar tentando ajudar e acabar atrapalhando, em tentando ajudar, acabar atrapalhando, eu vou, ao longo aqui da aula, trazer alguns pontos e falar a respeito disso aí. Então, vamos continuar, vamos lá. Para começar, gente, vai estar aí o primeiro tópico, né, o divórcio no contexto bíblico. Está aí, dentro da lição, aí na sua tela, tá? Está aí desse lado aqui, para te auxiliar e te ajudar, ok? Então, vamos lá, um divórcio no contexto bíblico. Então, professor, fica mais uma dica para você aí, para que você utilize na sua aula. Lembrando que a gente, às vezes, está lecionando a EBD, e é claro, os nossos alunos estão ali atentos ao que é dito por nós, mas enquanto eles nos estão ouvindo, estão atentos ali, é claro que há no coração deles, existem dúvidas. E eles muitas vezes querem tirar essas dúvidas em sala de aula, ali em loco, mas de repente acabam fazendo na hora errada. Então compete a você, professor, tentar com todas as suas forças, em nome de Jesus, controlar isso aí, para que a sua aula seja bem sucedida. Olha o assunto aí, o divórcio no contexto bíblico. Então não é momento de se trazer histórias de alunos que estão passando por dificuldade no casamento, de parentes que passaram, pais de alunos, pessoas que eles conhecem, não. Se é para contar uma história, se é para, talvez o termo que eu vou usar aqui alguém não goste, mas se é para atrapalhar a aula, pelo menos que não seja aqui. Pelo menos aqui não. Aqui diga aos seus alunos, foque bastante para eles a ideia de que você vai falar aí, professor, nesse momento da aula, sobre o divórcio no contexto bíblico. Que você também evite contar experiências de pessoas que conheceu. Aqui é para falar da questão bíblica. Então vamos lá. Então, para começar, a questão bíblica, nós temos aí o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Você vai perceber, lendo a sua lição, que esse subtópico é meio comprido, e eu fiz algumas divisões até para poder te auxiliar aí. Vamos lá. Então, primeiro processo na divisão, está aí. Vamos entender? Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Então, em primeiro lugar, a gente precisa começar essa lição aí, no que tange o primeiro subtópico, entendendo qual era inicialmente, ou qual é inicialmente o plano de Deus para a raça humana. O que Deus planejou, o que Deus pensou, o que Deus quis, o que Deus idealizou. Por quê? Porque não importa como esteja hoje, não importa o que se faça, o que se pensa, como se viva hoje, ou que se imagine para casamento ou não hoje. O importante, o foco, a questão, a ideia é simplesmente olhar para o processo inicial, olhar para aquilo que Deus projetou, planejou, para ver que o que nós vivemos hoje é uma distorção daquilo que Deus anteriormente fez. Cristo falou, no princípio, nem sempre foi assim. No princípio não era assim. Olha que coisa interessante. Então, em primeiro lugar, a gente precisa começar essa lição, já que o assunto é divórcio, e para nós é um assunto muito polêmico, é entender que o que está valendo, o que valia, o que vale hoje, o que valerá ou continuará valendo, é a princípio que Deus planejou. O que Deus planejou? O que Deus planejou é que o casamento fosse monogâmico. Então, poligamia nunca esteve. Poligamia, uma pessoa casada com várias pessoas. Polígamo é alguém que é casado com várias pessoas. Monogamia, ou monogâmico, um casamento na qual um homem e uma mulher, ambos somente ali, só um homem e uma mulher dentro do relacionamento do casamento. E além disso,
além de ser monogâmico, também, é claro, a gente já viu isso aí em aulas passadas, né? Heterossexual, monogâmico, repito, também aqui, a segunda lição traz, vitalício. Deus nunca planejou, projetou unir pessoas para que ambas fossem se separar. Esse é o ponto. Deus nunca partiu do pressuposto de unir alguém a fim de que com essa união viesse, a partir de um tempo, uma luta, uma prova, uma adversidade, o que quer que seja, e que essas pessoas se separassem. Todas as vezes que há um processo de união, o que se espera, o desejo de Deus, é lógico, é esse. Embora o homem se separe, embora o homem crie meios, embora o homem, pela ação do pecado em sua vida, faça coisas que desagradam a Deus, mas o plano inicial, o projeto inicial de Deus é que o casamento, além de monogâmico, seja vitalício. Então, para aqui, professor, bom ponto para você trabalhar na sua lição aí. Já pode começar com isso aí. Porque geralmente a gente vai ouvir opiniões, e aqui que é interessante. Antes que se ouça toda e qualquer opinião por parte de alunos, até mesmo pela sua parte, a sua opinião, professor, o superintendente, o pastor da igreja, o presidente do campo do ministério, não importa quem é que vai falar aí na lição como aluno. Entenda uma coisa, professor e alunos que estarão presentes aí. A nossa opinião, a minha e a sua e a minha, nesse momento aí, por mais que a gente tente querer ajudar alguém, o que vale é o que Deus determinou. Então, isso é que vai nortear a nossa aula. Tá? Ainda que seja escrito na Antiga Aliança, o fato de estar escrito na Antiga Aliança aí, não significa dizer que Deus só tinha essa visão, esse pensamento, essa ideia de vitalidade do casamento e monogamia na Antiga Aliança. Não. Isso é para sempre. E esse é o ponto. Outra coisa que é interessante notarmos também. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Aqui é bom, professor, porque você já falou o que Deus projetou, planejou e já fez uma aplicação aí. Estou tentando ser breve, né? Já vamos para 12 minutos já de vídeo, então estou tentando não esticar demais, porque às vezes há reclamações de pessoas que falam que os vídeos estão muito longos, extensos, não conseguem assistir por causa disso. Vamos lá. Mas ainda assim, você já começou no seu primeiro subtópico, o primeiro parágrafo dele, trazendo a princípio que Deus planejou, pensou, projetou, idealizou para o casamento, ok? Agora, a gente tem a opinião de Deus ainda hoje, para que ninguém venha contestar, não, Deus queria assim, hoje não quer, não. O profeta Malaquias foi claro, Deus odeia. Não diz que Deus odiava, ou que Deus virá um dia a odiar, mas que Deus odeia. Isso que é interessante, é o posicionamento de Deus ontem, hoje e sempre. Então, primeiro, o que Deus planejou para o casamento? Monogamia, vitalidade, é claro, heterossexualidade. Não está aqui, mas subentende-se aí que a gente entende que está junto. Mas o que Deus pensa da dissolução do casamento, que nós entendemos como divórcio, Deus abomina, Deus odeia, isso aborrece a Deus. Isso é interessante. Então, olha aí, mais uma vez, a gente vai formulando um pensamento interessante nisso aí, mostrando o que Deus pensa do casamento. Deus odeia, o que Deus pensa, mais uma vez, perdão, do divórcio. Deus odeia, a verdade é essa, tá? Deus odeia o divórcio. Vamos lá? Então, a gente já tem mais um ponto a se analisar. Aí nós temos um texto que vai nos ajudar a nortear, baseado na lição. Lembrando que eu poderia falar 1000 coisas aqui, mas para você, professor, contente-se muitas vezes, né? Atenha-se à lição. A gente quer falar, a gente tem muito conteúdo, a gente lê muita coisa, mas às vezes a gente esquece de um detalhe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você pode trazer comentários bíblicos para a sala de aula, pode trazer enciclopédia, você pode trazer lexicons grego, hebraico, aramaico, você pode trazer uma série de coisas, né? Enciclopédia bíblica, teológica, ainda que você traga tudo isso. De um lado vai ter você com 1000 livros na mão, 10 bíblias de estudo, mas do outro você vai ter o seu aluno único e tão somente com a Bíblia e a revista. E tem alguns que não sei porque nem Bíblia levam para a igreja, só a revista. Então, entenda uma coisa, você vai ler 1000 coisas, falar 1000 coisas, mas a base do seu aluno é a revista. Então, quanto mais você puder explicar o que está na revista, vai ajudar. Então, eu poderia dizer 1000 coisas aqui, poderia trazer grego, hebraico, uma série de coisas, mas eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu quero mostrar para você, professor, que a gente muitas vezes erra no EBD, numa aula, até quem grava vídeos aqui nessa plataforma que eu estou gravando, faz uma série de coisas que acabam não te ajudando em sala de aula. Em sala de aula você vai ter a revista, então quanto mais você... Não estou dizendo que a revista é 100%, não há erro nos teólogos aí que fazem a revista, você me entendeu, mas o que você tem em mãos, a arma que você está usando lá fora a Bíblia, ok? Que é a palavra de Deus, né? Tem que estar na mão do aluno,
é a revista. Então, eu não vou fugir da revista, tá? Embora eu discorde de algumas coisas, eu vou dizer os pontos que eu discordo e concordo, mas da revista, porque o foco, o ponto é, a base dos nossos alunos é a revista. Então, volto aqui para a lição, para a revista. Então, nós temos aqui, tá? Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, que é o texto usado pela revista. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Então, o texto é claro. Quando o homem tomar uma mulher, Deuteronômio 24, perdão, o homem toma uma mulher como esposa, casa-se com ela, encontra nela uma coisa feia, acha nela, quando vê nela coisa feia, o homem daria a ela carta de repúdio e a liberaria, e ela poderia ir embora. E casando-se ela com outro, e o outro também lhe repudiasse, lhe desse carta de repúdio, ela então não poderia mais voltar para o homem que casou com ela, tá? Olha que o primeiro homem lá, esse é o que a gente tem basicamente ali. Então esse é o contexto. E eu vou falar um pouco sobre casos de divórcio daqui a pouco. Outra coisa que nós temos aqui. Então, vamos partir desse negócio de coisa feia. A expressão hebraica que está lá é ervat dabar. Ervat dabar é a expressão que está lá, né? Dabar, ou a quem pronuncia davar, ok? Coisa feia, né? Palavra. Então, traduzida como coisa feia. Possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Então, o ponto é que um homem casava-se com uma mulher, e eu retorno a Deuteronômio 24, para basear ali a lição, a revista. O homem casa-se com uma mulher, e este homem, então, encontra nela um ervat davar, que é isso, coisa feia. Então, o problema começa no fato de o próprio texto não especificar, não nos trazer com tanta clareza assim o que vem a ser a tal coisa feia. O que é coisa feia no texto? Então a gente fica com algumas dúvidas que já nós vamos falar um pouquinho sobre isso na outra parte. A revista traz, eu também vou trabalhar. Então, em não sabendo o que é coisa feia, a gente fica com uma certa dúvida. Mas uma tradução, uma aplicação, uma visão que se tem, diz que coisa feia possui sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O que nós entendemos, gente, é que essa dita coisa feia deve ser alguma coisa que ele não viu, ou não havia, ou não existia, ou ele não sabia ao se casar. Porque como é que alguém casa? Alguns vão dizer, né, defeito físico, não sei o que, até ouvi falar isso aí, um defeito físico e tal. Mas ele só descobriu o defeito físico depois que se casou com ela. Já visto o fato que o contexto lá não tinha namoro e noivado como hoje. Então, já que eles não mantinham relações sexuais, não poderia manter, e nem deve, não deveria, não poderia, nem mantinha, então ele só ia descobrir depois que se casasse. Já visto o fato de que não havia namoro e nem esse noivado de contato, de beijo, de namoro, de abraço que tem hoje. Ele só ia ter um contato físico realmente no momento das núpcias. Então ele só descobriria esse defeito físico. Então parece-nos que é alguma coisa que ele não sabia a respeito dela, que passa a descobrir depois de casado. E baseado nesse termo, nudez, não sei, coisa vergonhosa, então sei lá, de repente o fato dela ter dito, a princípio, dizer que era virgem e não ser, então, considerado aí traição, adultério, mas é só isso. Ele podia repudiar ela por esse motivo, a gente vai ver já. Tem coisa para falar sobre isso aí, fica tranquilo. Então, só para a gente poder entender um processo aqui. Então, ele encontrava alguma coisa feia nela. Vamos continuar, que eu já vou para umas explicações melhores aqui, mais contundentes. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. Gente, outra coisa. Não é só você que está me assistindo aí, nem eu aqui que estou gravando esse vídeo, que temos dúvidas. Somos nós só que temos a dúvida do que seria tal coisa feia. Essa dúvida permeia muito tempo. Inclusive dentro do judaísmo. Dentro do povo que fala o idioma bíblico. Conhece, né? Um povo que fala hebraico com uma fluência, já nasce falando hebraico. Então, há anos, há séculos, vem aí essa dúvida. E naquele tempo, já nos tempos antigos, inclusive ali, período do Antigo Testamento, né, algumas escolas de ensino teológico voltado ao judaísmo, né, tiveram dúvidas quanto a isso, até trouxeram interpretações diferentes. É claro que dentro dessas escolas, uma breve pesquisa que você fizer, você vai descobrir aí, quem não sabia ainda, que havia duas escolas que acabaram se destacando naquele tempo. Uma da escola é a chamada Beit Shammai, né, a escola do Rabino Shammai, e a outra escola, Beit Hillel, que é a escola do Hillel. Muitos falam, né, Hillel, sinta-se plenamente à vontade, né? Hillel e Shammai, né, duas escolas de cunho teológico na visão judaica, que pegavam esse texto e a partir daí traziam interpretações diferentes, e essas interpretações acabaram até mesmo separando ainda mais essas duas linhas, essas duas classes. Uma, que é a Hillel,
acabou meio que afrouxando no sentido de dizer o quê? Que qualquer coisa era motivo. Inclusive interpretaram coisa feia como cozinhar mal, do tipo, um homem gosta de um tipo de gema ou clara no ovo. De repente a mulher fritava o ovo, fazia o ovo com a gema dura, quando o cara queria com gema mole, ou às vezes queimava a clara do ovo, que escurecia, tinha um sabor meio queimado, não sabia cozinhar bem, então mandava embora. Uma série de coisas desnecessárias, tá? Uma forma de arrumar a casa como não gostava, uma forma de cuidar das coisas da casa. Então, eles entendiam que qualquer coisa, qualquer motivo, independente do que fosse, seria para o homem motivo para que ele pudesse dar à mulher a carta de repúdio, mandar a mulher embora. Já a escola de Shammai, mais enérgica, entendia e interpretava, baseada nessa questão Mervat Davar, a ideia de que somente adultério, traição, ou como nós comumente falamos no Novo Testamento, né, porné, prostituição. Então, dizendo o seguinte, que Shammai dizia que somente por uma causa muito grande o homem poderia divorciar, se separar, se repudiar a esposa, né, dar carta de divórcio e mandar embora. Já Hillel dizia que não precisava de ser uma coisa tão grande, tão forte. Qualquer coisa seria para o homem, caso ele assim julgasse, motivo para separar-se e mandar essa mulher embora. Então, esse é o ponto aí das escolas rabínicas. Vamos continuar então com mais linhas para poder falar. Outro ponto no entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Outra coisa que é importante, interessante para você, professor, falar. Você vai ouvir de alunos, já talvez tenha lido em lugares, que o problema seria a questão do adultério. Tá, vamos lá. Nesse caso, de maneira específica, a mulher, então, adulterou, traiu o marido. Então, pelo fato do marido descobrir uma traição naquele tempo, ele dava a essa mulher uma carta de divórcio e ela ia embora, haja visto o fato de que a lei de Moisés punia adultério. Traição era punido com apedrejamento, morte. Então, se fosse o caso de adultério, se ervat davar, se coisa feia, aí, lá em Deuteronômio 24, fosse realmente adultério, então essa mulher não receberia carta de divórcio e seria mandada a ponto de voltar para a casa do pai, casar-se com outro homem que pudesse também lhe repudiar. Mas se fosse adultério, essa mulher seria punida, não só ela, lembrando, não só ela, mas também como homem. É bom lembrarmos disso, porque é um caso muito estranho e meio inexplicável, que acontece em João 8, na qual uma mulher pega num ato de adultério, a Bíblia diz que essa mulher foi pega, disseram para Jesus, essa mulher foi pega no seu próprio ato adulterando, que nos dá a entender que foi flagrante. Logo, se é flagrante, cadê o homem que estava com ela? A mulher é apresentada e o homem não? Então a gente percebe que algo estranho está acontecendo ali. Mas nesse caso aqui, da Deuteronômio 22, verso 22, ambos eram apedrejados. Então, isso aqui só para tentar entender o fato de que coisa feia, vatdavar, não pode ser considerado aí como adultério. Já visto o fato de que adultério já garantiria morte, né? Já seria morte para essa mulher. E, é claro, para o homem que também com ela estivesse. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Vamos lá. A lei também, Deuteronômio 24, dava, além do fato de o homem ter dado à mulher carta de divórcio, né? E naquele tempo havia um contrato de casamento chamado Ketubá, repito, Ketubá, um contrato de casamento com cláusulas a respeito do casamento, e uma vez em havendo repúdio, o homem deveria assinar, dar o dote a essa mulher e despedir essa mulher, a fim de que ela, com essa carta, pudesse apresentar a outra e casar-se com o outro, tá? Esse é o ponto. Mas nesse caso, então, não consideramos que tenha sido adultério, porque aí a mulher teria sido morta. Mas a mulher, além de ser repudiada, ela saía caminhando com suas próprias pernas, vivinha, e poderia até casar-se com outro. Está lá em Deuteronômio 24. Então, olha que coisa interessante. Então, o que é isso? O que seria essa coisa feia? É difícil realmente descrever, mas a gente já passa a ter uma noção do que não é. Sabendo o que não é, ficamos mais próximos de entender um dia o que é. Tá? Então, a mulher podia casar-se novamente. Ela podia se casar com outra pessoa. E assim, não era mais considerado adultério. Vamos lá. E por fim, vamos lá. Mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Outro detalhe interessante é que essa mulher, se ela se casasse com outro, e o segundo também lhe desse carta de divórcio. Casou-se com o primeiro, o segundo consta, achou coisa feia nela, dava carta de divórcio e a liberava. Ela casava-se com o segundo, caso quisesse. Em casando com o segundo, se o mesmo também encontrasse coisa feia nela, lhe dava também outra carta de divórcio. E ela sozinha,
né? O primeiro, o marido lá, o que casou primeiro, o primeiro que a repudiou, não poderia mais se casar com ela. Gente, aqui, embora não seja, acho que acredito, tempo para falar sobre isso, mas a hora está correndo e vai para quase 25 minutos, é bom entendermos uma coisa. A gente quer pegar tudo que está no Antigo Testamento e trazer para nós, igreja, atualmente, como regra. Vamos lá. Se isso aqui for uma regra, vai meio contrário do que a gente pensa hoje com relação a casamento. Em que sentido? Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Geralmente, vou pegar um caso hipotético aqui. Geralmente, um homem casa-se com uma mulher e vice-versa, né? Se casam, ambos se casam. Quando há separação, o que nós torcemos é o que, baseado em 1 Coríntios 7, a gente não só torce como ora para que ambos reatem. Vão lá e esteja reatado. Vamos tentar pegar esse exemplo aí para aplicar hoje. Um homem casa-se com a mulher e forma uma família. Nós, como igreja, orando para que eles voltem. Só que lá, vamos lá, essas pessoas separadas, aí o homem não pode mais voltar para a mulher não pode mais voltar para o homem. É um negócio interessante a se pensar. A gente vai tentar trabalhar isso melhor quando chegar no Novo Testamento. Lembrando que lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 7, tem uma série de questões importantes. Cristão casado com cristão casado com não cristão, então a gente vai tentar entender isso aqui. Então tá aqui, gente, de maneira mais clara. Poderíamos utilizar outros textos, mas o que a gente tem inicialmente é isso. Não é exaustivo, não é todo o Antigo Testamento, mas é uma base da lição que você pode estar aplicando para a pessoa para ajudar seus alunos. Continuando, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Vamos lá. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então, a gente já começa entendendo uma coisa. Olha que paralelo lindo, interessante, abençoado aí. No Antigo Testamento, a gente viu a mesma coisa. Então, isso se repete. Então, anteriormente, o desejo de Deus para o casamento é o quê? Monogâmico, vitalício. Jesus agora nos esclarece que a mesma coisa não mudou. A mentalidade, o desejo, a vontade de Deus em relação ao casamento não mudou. A gente já pode partir desse pressuposto. Lembrando que a base da lição, a base da revista é Mateus 19. E eu já disse aqui anteriormente, lá no início da lição, na introdução, que há muitos outros textos que poderiam ser utilizados e não são. Então a gente vai tentar seguir a linha da lição, tá? Então conto com você para me ajudar aí. Vamos nessa? De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, caso o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, nesse caso, adultério. Então a gente precisa se perguntar a respeito disso aqui. Porque o que nós temos na lição aqui é uma afirmação. Então a lição, repito, vou falar mais uma vez para você gravar aí. A lição, CPAD 4 aí, o comentarista nos dá a seguinte questão. Ele diz que de acordo com Jesus, eu estou lendo a lição, hein? O único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. Então, a justificativa para essa separação, esse divórcio, segundo consta da lição, Jesus diz que é o adultério. Tá? Mas o que a gente precisa se perguntar aqui, gente, eu acho que é válido fazer essa pergunta aí. Tá? Embora eu não seja o doutor entre os doutores, o teólogo entre os teólogos, mas eu vou, pelo menos aqui, acho que gravando um vídeo no canal que até então foi aberto por mim, eu acho que eu tenho também o direito de fazer o meu comentário, dar o meu ponto de vista em relação a algumas coisas. Então, o meu ponto de vista é o seguinte aqui. Lembrando que ninguém que me assiste é obrigado a concordar comigo quanto a isso. Mas seria o seguinte, é o fato de que Jesus, quando disse isso, ele regulamentou, ele trouxe isso como uma regra, uma norma para a igreja. A pergunta é essa, e até então o texto não nos mostra isso. Essa visão de poder dar carta branca, até para quem foi traído, separar. Jesus fez isso, ele deu carta branca, independente da situação, inclusive divorciado, estou dando carta branca, pessoa que foi traída, eu estou dando carta branca para você divorciar. É isso que o texto diz? A gente precisa se perguntar, também não estou respondendo, estou perguntando ainda. Segundo, outra pergunta a ser feita. Em que contexto Jesus disse isso? Porque quem procurou ele não queria saber isso. Quem procurou ele intentava contra ele. Então, havia um plano, uma artimanha, toda ela tramada e traçada contra Cristo. Se fossem discípulos de Cristo sentados, perguntando para saber realmente, para entender e para repassar posteriormente à igreja, até que nós ficaríamos mais tranquilos. Mas nós temos aqui uma armadilha, uma espécie de tocaia feita por homens que não gostavam de Cristo e que estavam tentando fazer algo contra ele. Então, lançaram essa pergunta, na qual a resposta eles já tinham. Quem perguntou não queria saber a resposta, queria algo contra Cristo. Segundo ponto a se perguntar aí, você é aluno e professor da EBD. Terceiro ponto a se analisar e a se perguntar. Quando Jesus disse isso, ele já havia morrido,
cumprido a lei, morrido, ressuscitado, e a igreja já havia começado ali, isso já era para a igreja, o que ele disse, ou ele está vivo, no que tange não ter morrido ainda, né, no Calvário, isso é antes do Calvário, isso é no tempo em que a lei ainda vigora, a lei de Moisés, ele está ainda cumprindo a lei, então ele diz que não veio revogar a lei, né, veio cumprir. Então, cumprindo a lei, ele deveria falar ainda baseado na lei, e ele faz isso. Então, a resposta de Cristo aí é para a igreja, esse critério aí. Jesus, então, aprovou hoje que um cristão ou não, quem quer que seja, uma pessoa traída tem o direito de casar isso, porque a lição está me fazendo entender isso, a lição está me fazendo pensar assim. O comentarista está me trazendo isso, e eu estou lendo a lição, mas a pergunta é, Cristo falou num contexto para que isso se normatizasse, isso fosse uma norma, regra para a igreja, até mesmo o fato. Não estou dizendo que o que eu penso ainda, e vou falar mais para frente. Eu só estou fazendo perguntas para você que me assiste aqui, nós juntos pensarmos sobre isso. Eu estou lhe convidando a pensar sobre esse assunto. Tá? Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês aí. Por quê? Vamos lá. Então, em que contexto? Jesus está vivendo que tempo para falar isso aí? Porque se isso aqui fosse depois que Jesus tivesse morrido no Calvário, ressuscitado, um tempo de Atos Apóstolos, em que ele aparecesse para a igreja, esse diálogo fosse falado, aí eu já poderia ter um outro posicionamento, mas o posicionamento que eu tenho é que alguém debaixo da lei de Moisés, que já estava toda detalhada, desenhada, olha o que disseram para Jesus, Moisés nos deu carta, nos deu a nós, o povo, a nação de Israel, carta de divórcio. Embora ele tenha dito, é claro, no princípio não foi assim, tal, embora o que Jesus quer dizer é que ele não está preso àquilo ali. Tanto é que ele volta a Adão, ele volta ao início, ele volta ao plano perfeito de Deus para o casamento. Então, embora ele diz, eu sei que tem um texto lá em Lucas que ele diz, né, aquele que casar com a mulher repudiada comete adultério, ou aquele que casar com a mulher repudiar a mulher, a não ser por adultério, ele diz, a não ser por, eu sei disso. Só que eu acho que esse contexto deveria ter sido trazido aqui, não foi trazido pelo comentarista. Eu estou tentando defender o contexto baseado no Mateus aqui 19. Não me é tão suficiente assim para entender que Jesus tenha meio que autorizado, meio que dado uma norma, meio que... Ele falou, é claro, debaixo de um contexto, de uma linha que já havia. Mas nós precisamos entender isso para nós hoje, tá? Então, outro ponto que eu queria, e não vou ficar preso aqui demais para não estender muito a aula. Mas vamos lá. Outra coisa aqui, dizendo isso de outra forma, alguém, e lembrando que eu estou na revista ainda, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Eu não estou aqui para dizer se tem ou não direito. Eu estou aqui usando uma revista que tem. Eu preciso, como professor que está usando esta dita revista, tentar entender isso aqui que o comentarista está dizendo. O que ele está dizendo é que a pessoa traída tem o direito de casar de novo. Aquela velha história do tem direito de ser feliz. Porém, você vê textos lá do tipo, textos que podem se embasar para a questão da igreja, que é Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7 ali, né? 1 Coríntios, capítulo 7, que é outro ponto também, por quê? Porque Paulo não contemplava todos os tipos de casamento que existiam, existem e existirão. O que acontece ali é o capítulo 7, verso 1. E eu peço que você, antes de falar sobre 1 Coríntios 7, pense no verso 1, que diz, sobre as coisas que me escrevestes. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Eu não vou aqui abrir um compêndio sobre casamento, eu vou responder perguntas feitas a mim. Então, a base que Paulo traz para crente casado com crente casado com não crente, solteiros e viúvos, lá em 1 Coríntios 7, parte de uma premissa. Que premissa é essa? Que os crentes em Corinto tinham dúvidas e escreveram essas dúvidas, entregaram à equipe que foi ter com Paulo, na qual acreditamos que seja da casa de Cloé, ali também Paulo fala sobre Estéfanos, Arcaico e Fortunato, homens que saíram de Corinto e foram lá em Éfeso ter com Paulo, levando as dúvidas da igreja, do tipo dissensão, facção, problema no cidadão que tinha um caso com a madrasta, capítulo 5, capítulo 6, que falava ali de irmãos com problema de questão litígio, questão judicial, levando para tribunais os gentios, ao invés de julgarem isso na igreja, resolverem. Capítulo 7, ele trata de questões escritas a ele, dúvidas relacionadas a casamento, por um tempo de perseguição, de prova, de luta, um tempo em que a igreja estava iniciando debaixo de uma ferrenha perseguição do império e do judaísmo. Então a pergunta é, o que Paulo escreveu ali, eu sei que é a Bíblia, sei que é inspirado, mas contempla todos os casamentos, do tipo, contempla o seu que me assiste, contempla o meu que estou aqui gravando. A gente não sabe até que ponto se contempla o nosso casamento, porque o que Paulo fez ali foi responder dúvidas sobre casamento. Ele tentou
ser o mais universal possível, ou seja, abranger diversas linhas, mas ainda assim há coisas que acontecem em casamentos hoje que precisam ser analisadas à luz de outros textos, não só o de 1 Coríntios 7, não só o de Mateus 19, não só o de Marcos 5 ali, não só o de Malaquias 2,16, não só o de Deuteronômio 24, 1 e outros textos mais. A gente precisa ler toda a Bíblia e fazer uma análise plena, clara, pura concernente a isso, tá? Porque ora vem questões literais, ora vem figuras de linguagem. Deus mesmo comparou o relacionamento dele, a situação dele com Israel, com um casamento, na qual ele disse lá em Jeremias, se me fala a memória, que deu a Israel carta de repúdio, divórcio, por causa da idolatria. Então, a idolatria de Israel era considerada uma traição, um adultério perante o Senhor, de maneira espiritual. Então, muito tem que ser visto, muito tem que ser entendido. Então, vamos lá. Jesus confirmou o fato de que a pessoa traída tem um direito, mas ele confirmou com base na visão para a igreja, graça, ou baseado numa lei que já existia. Porque Moisés, disseram eles, nos deu, já está dado, já foi feito. E Jesus não veio mudar, revogar, rasgar o que Moisés fez. Esse é o ponto. Ele não falou ao contrário. Jesus baseou-se em algo que já havia sido estabelecido. Tá? Então, é a coisa a se perguntar e se entender aí. Vamos lá, então, continuando. Aí nós temos aqui a confissão de fé das Assembleias de Deus. Partindo do princípio, né, do pressuposto de que nem todos os que usam, né, todos os que fazem uso dessa revista tão abençoada, fazem parte da Assembleia de Deus, eu não vou fazer um comentário específico, tá? Vou deixar basicamente isso aí para você e a sua igreja. O fato é que existe na confissão de fé, lá dessa Assembleia de Deus, em relação à questão da pessoa que foi traída, ok? Casar-se de novo, tá? Eu acredito que é algo muito particular, porque eu conheço outras igrejas que não são Assembleia que fazem uso da revista, e a pergunta é, tem a mesma confissão de fé? Pensam da mesma forma? Aqui é uma coisa muito particular, individual, e eu vou deixar para você, professor, basear isso de acordo com a igreja. Se você é um assembleano e vai usar isso na sua igreja assembleia, fique à vontade. Se não é claro que para você não vai fazer tanta diferença. Acredito que até alguns vão pular essa parte aí para poder economizar tempo na aula, já visto o fato que nem todas as igrejas pensam assim, e nem todas as que usam, até onde eu sei, são Assembleia de Deus. Então vamos passar para frente aí. Continuando aqui, segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. Aqui é o ponto, gente, da lição. Sutileza da normalização. Então aqui, professor, você deve parar, tomar aquela água, buscar fôlego e começar a trabalhar uma visão diferenciada com seus alunos. Em que sentido? O que a gente vai analisar é o quê? O divórcio foi normatizado, virou uma norma, uma regra, logo norma aponta para regra. Então a gente precisa entender o seguinte, existe a questão de normatizar, quando vira norma, regra, a questão de normalizar, quando é considerado normal. Então, em algumas culturas, em alguns pontos, algumas pessoas veem o divórcio como algo normal, então normalizou. Outros já veem o divórcio, ou já querem, ou estão tentando ver o divórcio como uma norma, tentando normatizar o divórcio. E é aí que a igreja precisa ficar atenta. E é aí que vem a sutileza. Pensar que é normal é uma coisa. Trazer à mente o pensamento que é normal, porque para alguns é normal. Lembrando que não é. Nunca foi, jamais será. Agora, fazer disso aí uma norma, jamais também cabe e compete à igreja ficar atenta quanto a isso. Vamos lá, entender esse processo. Segundo tópico, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se, recasar, quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar. Aqui é uma questão do seguinte, professor. Eu acho que é outro ponto também que vai ficar muito fácil para você. Por quê? Porque o que você vai fazer é uma pesquisa, quer seja nas redes sociais, quer seja aí na internet, ou até mesmo com um livrinho ligado ao código aí, né, Constituição brasileira, e simplesmente trazer aos alunos a ideia de que até um tempo atrás, divórcio era crime. Desculpa, adultério era crime. Uma vez que adultério era crime, logo a gente ficava pensando realmente esse negócio de divorciar ou não. Então, era bem mais difícil se divorciar, esse é o ponto. Então, a gente precisa entender que houve uma certa dificuldade. Hoje, está mais fácil divorciar do que casar. Então, esse deve ser o ponto que você precisa trabalhar aí, tá?
ler a Constituição, trazer essa informação, esse dado, fazer um comparativo, caso você possa fazer de ano a ano, né, coisa que eu não teria tempo hábil aqui, gostaria, mas eu não posso fazer aqui devido ao tempo do vídeo, mas eu aconselho a você fazer isso. Faz uma pesquisa de campo bem breve, bem rápida, para que você ganhe tempo ali, e tente, inclusive, mapear essa pesquisa. Ó, no ano de 1900 e tanto, assim, o divórcio tal, tal, tal. De repente, uma pesquisa até que você possa fazer também, do tipo, quanto custava divorciar-se há uns anos atrás, quanto custa isso hoje? Já foi mais caro, está mais barato, já tá, é de graça em algum lugar, é mais difícil, é mais fácil. Traga esse ponto, até mesmo para poder ouvir. Aí é uma hora de parar para ouvir um pouco também os alunos, bem breve, para não tomar tempo, mas aí você já pode começar a fazer interação. Mas o ponto-chave, para que eu não fale e acabe sendo evasivo aqui no vídeo, é fazer uma análise do que era o divórcio na nossa antiga legislação e quais as alterações que isso sofreu hoje. Tá? Então a gente pode partir para frente aí. Então o divórcio no seu aspecto moral, aqui a gente já para mais, porque volta a falar de Bíblia. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Então vamos lá. O crente, o servo do Altíssimo, o Filho de Deus, o crente, o que ama, o que adora, o que serve, o que está na presença do Senhor, precisa analisar uma coisa. Embora o Estado tenha a sua visão, seu pensamento, a lei com relação ao divórcio e casamento, ok? Mas a Bíblia é quem dita a vida do crente. A questão moral, o comportamento, o procedimento do crente é baseado na Bíblia, não no Estado. Isso que é interessante. O crente tem sua regra de fé e prática baseada na Bíblia, não no Estado. Então a gente parte de pressupostos bíblicos. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com um amparo legal do Estado. Então, se a pessoa, por motivo mais torpe possível, decidir trocar o seu cônjuge, separar, largar, ainda se manter relacionamento com o outro, ainda sem ter separado mesmo, o Estado está aí para isso. Ainda tem leis que ainda dão respaldo, ainda aplaudem, tem gente que aplaude isso ainda, acho bonito. Está aí as novelas ensinando, incentivando isso, do tipo aquela novela que te faz pensar o seguinte, uma pessoa na novela é casada, não estou assistindo novela, mas eu não nasci na igreja, né? Já assisti muito ao longo do tempo, né? Já vi muitas novelas, me converti em 2001, então anteriormente a isso eu assistia. Tá? Mas voltando aqui, o ponto é que, como é que funciona lá? Geralmente, um casalzinho, na qual a mulher está relacionada com alguém, ou o camarada, sempre um dos dois tem envolvimento com alguém, sempre um dos dois é comprometido. Aí se conhecem e fica vivendo aquele amor proibido. E as pessoas que assistem, até cristão, ficam torcendo todos os dias para que no final eles fiquem juntos. Só que esses que vão ficar juntos no final da dita novela, dito filme, dito romance, são pessoas que já têm um compromisso, são casadas. Então, esse ficar junto vai culminar numa traição, um adultério. E tem gente que bate palma para isso. As novelas, os filmes, né, as questões ligadas à arte cênica acabam levando a pessoa a pensar, leva até crente a torcer. Tem crente aí torcendo pelo casalzinho protagonista da novela X, sendo que isso vai culminar num adultério, é o perigo. Mas a igreja não. Com tudo isso é moral. A pergunta é, contudo, isto é moral para o cristão? É normal isso? Trocar uma esposa por uma mais jovem, trocar uma de 40 por duas de 20, como dizem aí fora, e pegar um marido aí que já está com a barriguinha meio avantajada, já engordou um pouquinho e tal, ir lá e pegar um famoso, ou um tanquinho, é normal? O crente pode fazer isso? Ou seja, é essa a conduta moral do crente? O crente pode fazer isso? E eu digo, mas o crente deve fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Olha aí, gente. Né? Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Eu recebi uma pergunta lá no vídeo passado, né, de um homem de Deus, um abençoado, inclusive está aí, eu acredito que Juarez, o nome dele, tá? Ainda não pude parar para respondê-lo, vou respondê-lo com todo carinho. Se estiver assistindo mais uma vez um vídeo, irmão, Deus abençoe você, um prazer ter você conosco aqui. Sua pergunta foi muito boa, interessante, oportuna. Eu decidi responder parte dela aqui, né? Talvez eu te mande também, caso você queira, um zap, a gente conversa aí. Mas porque eu decidi fazer aqui, porque parte do que eu ia te falar está aqui, ó. Ou seja, no caso de pastores, ele perguntou sobre pastores, além do aspecto legal, vou ler mais uma vez, já vou explicar. Deve sim levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Então, pastores. Gente, pastor divorciado. O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte.
geralmente, membros de igreja pautam suas vidas nas vidas que acabam vendo os pastores. Geralmente é o seguinte, quando o pastor vai bem, o ministério está bem, pregando, o fogo está caindo, a gente não vê, não, o pastor é um ser humano, o pastor é um homem, como nós. A gente sei de meus imitadores, é o que ele diz, ele estufa o peito e vambora. Mas geralmente quando esse dito pastor não está bem no casamento, quando esse dito pastor acaba cantando a mulher de alguém, quando esse dito pastor acaba caindo em adultério, acaba traindo a esposa, acaba fazendo algo errado, é um ser humano, é comum, os pastores estão cansados, ninguém olha pelos pastores, não cuida da gente. É sempre aquela velha história, a verdade é essa, tá? Eu já estou cansado dessa ladainha. Outra ladainha que eu estou cansado, a mulher, um dia eu vi um pastor famoso na internet falando, chateado, porque um pastor amigo dele foi seduzido por uma mulher. E eu fico me perguntando, como é que uma mulher seduz um pastor? O que seria isso, então? O que leva um pastor a ser seduzido por uma mulher? Se alguém me disser que um pastor é seduzido por uma mulher como Davi foi seduzido por Batseba, aí eu vou ficar com mais dúvida ainda. Porque até onde eu sei, a única coisa que a mulher fez foi se banhar, mas na casa dela. Davi olhou, mas até onde eu sei, foi Davi que continuou olhando. Ele olhou, mas continuou olhando. Do continuou olhando, ele desejou. Do desejou, ele enviou pessoas à casa dela. Do enviar pessoas à casa dela, Davi trouxe a mulher para o palácio, casa dele. Do trouxe para a casa dele, Davi comprou o silêncio de quem trouxe. De comprar o silêncio de quem trouxe, Davi adentrou com essa mulher no quarto dele. Do entrar no quarto dele, Davi pôs essa mulher na cama dele. Do pôr na cama dele, Davi deitou-se com ela lá e fez o coito com ela na cama dele, na casa dele, tudo dele. Ao terminar o coito com ela na casa dele, Davi mandou a mulher para casa de volta. Quando ele manda ela para casa de volta, o marido volta, ele traz o marido para casa dele para tentar dissuadir, persuadir, enganar, iludir o marido. E o marido não cai na chacota, não cai na conversa, não cai na balela. Tenta fazer o cara ir lá, vai lá, vai para casa, rapaz, sua mulher tá te esperando, tá lá, parafraseando, né, arrumada, enfeitada, adornada, preparada, e o cara não vai. O cara dormiu do lado de fora, mas não dormiu com a mulher, o cara preocupado com os amigos na guerra. Gente, eu tô tentando entender aonde Batseba seduziu Davi, que eu não achei ainda. Eu preciso, se alguém que me assiste tem uma Bíblia dessa aí que mostra Batseba traduzindo, seduzindo Davi, manda para mim. Eu passo aqui meu endereço, vou deixar no meu contato aqui no final para você. Bíblia que mostra mulher seduzindo. Bom, eu vejo o contrário. Mulher tentando seduzir e se estrepando. Não sei que mulher não, estou dizendo na Bíblia, tá? Nada contra as mulheres que assistem, já peço perdão. Não é isso, você me entendeu. Estou dizendo aí na Bíblia. Que dizem que é a mulher que seduz o homem. Jezabel se enfeitou todinha, preparou todinha. Não é o ornamento dela que está em jogo aqui, não é a maquiagem que ela usou. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que a motivação dela era seduzir Jeú. Deu certo? Não. Jeú não caiu. A mulher de Potifar tentou e tentou e tentou e José caiu? Não. Então como é que a mulher seduz o pastor? Eu não sei. Alguém podia me explicar? Eu sou leigo nisso aí. O que eu vejo, sim, até onde eu percebo, pastores, líderes, conhecedor de Bíblia, e pastor que não exerce uma grande influência sobre as pessoas, por ser um líder, um homem visto como alguém íntegro, correto, até mesmo aquela questão. Então, geralmente, o que eu tenho visto, até onde eu sei, pessoas que procuram um pastor, geralmente mulheres, para se aconselhar. Um pastor está passando um problema em casa com o pai, às vezes com o irmão, até com o marido, quando casada, um problema no bullying e tal. E no final das contas, daqui a pouco, a mulher que foi lá buscar ajuda com o pastor, daqui a pouco os dois estão tendo um caso. Então, assim, ela foi lá buscar ajuda e seduziu, ele não aguentou, ele é homem, ele é falho, ele é fraco, ele não estava... Se um pastor não tem força para aconselhar uma pessoa, quem vai aconselhar? Então, é um dos motivos de eu sempre aconselhar pessoas. Tá aí quem me conhece. Não sou melhor que ninguém não, tá? Sou perfeito não. Mas sempre que eu aconselho, falando que a mulher, minha esposa é quem entra na jogada. Minha esposa é quem conversa com ela. E quando ela insiste em falar de uma certa forma comigo, ainda assim, é o falar dela conversando comigo, com a minha esposa do meu lado. Eu não converso com mulher nenhuma sozinha. Tá? Por quê? Porque ela vai me seduzir? Não, eu não me conheço, não sei quem sou eu, o ser humano não se conhece, ninguém é perfeito, eu não sou anjo. Então é vigilância, meu irmão, vigilância. Tá aí, ó. Caso de pastores, além do aspecto legal, deve se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, ou seja, o pastor que se divorcia. Por que um pastor se divorcia? Porque a mulher não entendeu o chamado dele?
a mulher não acompanhou o cara no chamado. Há casos de pastores que são casados com mulheres que não são cristãs. Mas os que eu conheço, não estou generalizando, tá? Antes que qualquer um venha comentar aqui embaixo. Não estou generalizando, mas os que eu conheço, quando chega via um divórcio, geralmente é porque ele se interessou por outra mulher e separa da esposa, ou ele se doou tanto para a igreja que esqueceu que era casado. Tinha tempo para todo mundo, menos para a mulher. Ia para tudo quanto é lugar, menos com a esposa. Não envolvia a esposa nos trabalhos, nas conversas. Mesmo sendo casado, entrava numa sala de secretaria para conversar sozinho com outra mulher que não é a dele e deixava a mulher dele com cara de pastel para a igreja ver. E a igreja falando, lá, ó, o cara entrou na sala com a fulana e a esposa está aqui do lado. Como já cansei de ver. Então, o ponto é, nada no mundo justifica um divórcio de pastor. Não sei para quem eu estou falando, não sei quem está assistindo, mas também estou aqui falando. Nada justifica. A mulher do pastor traiu ele. Não sei o motivo. Ok? Precisamos saber tudo. Geralmente, nós temos o péssimo defeito de só contar a nossa parte. Então, para você que geralmente está assistindo aí, para você entender o que aconteceu, peço, ouça ambas as partes. Eu só dou vereditos depois que eu ouço as duas partes, tanto o homem como a mulher, e juntos de preferência, para que possam confrontar. É assim que minha esposa e eu temos aconselhado casais. Para não estender, eu acho que já está 51 minutos. Ô pai, vamos continuar então. Vamos lá, mas divórcio de pastor não achei base ainda não. Ok? Se pode ou se não pode, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo por quê, entender por quê. O que leva. Então, como é que uma pessoa que divorciou pode me aconselhar no meu casamento? E outra, se o meu pastor se divorciar, ele nunca, repito, nunca vai poder me dar um conselho sobre casamento. Porque para mim vai entrar aqui e vai sair aqui. Ah, meu pastor se divorciou, eu vou lá conversar com ele sobre casamento. Primeiro que eu já nem vou. Se ele for um divorciado, não é preconceito não, entenda como você quiser aí. Se ele divorciou, para mim já acabou. Tudo que ele podia falar sobre casamento já foi embora ali, acabou. Não tem um conselho mais para mim não. E se tentar dar, vai entrar aqui e vai sair aqui. Eu não quero nem ouvir. Vamos lá? Continuando aqui. 3. O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. Vamos tentar entender isso aqui. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Então vamos lá. A gente veio falando até aqui, professor de EBD, vamos lá. O divórcio e a prática pastoral. Não quer dizer que o pastor praticando divórcio não, hein? Quer dizer que é como o pastor deve lidar com a situação do divórcio na sua igreja. Então, aqui, ó, no caso de pastor, como a igreja, como nós devemos tratar essa questão, como nós devemos, eu diria, remediar uma vez que já aconteceu. Aconteceu o divórcio, como é que a gente lida com isso agora? Então, como olhar para uma pessoa divorciada? É isso que você vai falar aí na lição. Estou fechando já. Então, vamos nessa. A pessoa do divorciado. Então, lendo mais uma vez. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Então, você está falando... Um divorciado não se torna um monstro, não. De 7 cabeças, não. Uma pessoa divorciada ainda é uma pessoa, um ser humano, uma alma que carece de salvação. Entenda isso. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Então, gente, não pensa que não é todo mundo que passa por um divórcio sorrindo. O divórcio que foi tão bom para mim. Que eu pudesse fazer uma vez por ano. Não, gente. Embora talvez você conheça alguém que você está estressado com ele aí. Só nessa aula você assistindo já pensou em alguém, está com raiva de alguém porque fica brincando de casar. Algum líder, algum pastor, algum crente que você conhece que troca de casamento, troca de cônjuge, igual troca de roupa. Tá. Mas nem todo mundo passa por isso não. Tem gente que sofre muito, tem gente que nunca quis se divorciar, tem gente que foi levado a isso por uma circunstância que não teve mais jeito. Espancamento. O cara bate na mulher de manhã e tarde de noite. Acorda a mulher com uma surra e faz ela dormir com outra. A mulher deve ser obrigada a viver debaixo de um jugo desse? Para mim, não. Não. Ué, que isso? Vai esperar acontecer como é que a gente fala agora? Me fugiu a palavra. Né? Quando o homem mata ali o feminicídio, desculpa, peço perdão aí por ter esquecido. No estado que eu moro, o estado do Espírito Santo, acho que só está perdendo para o estado de Minas Gerais agora. Eu fiquei sabendo que o estado de Minas Gerais cresceu o feminicídio, mas no estado do Espírito Santo, onde eu moro, o negócio é feio. Tá, mas aí, vai esperar acontecer uma tragédia com a mulher? Espancamento. O próprio adultério, traição ali, aquela traição. Camarada que não toma jeito, não vira homem. A mulher que não toma jeito na vida também. Espancamento.
coisas do tipo abandono de corpo presente, tá ali dentro de casa, só vai em casa para dormir, passa a vida toda na vagabundagem aí, bagunçando para cima e para baixo, só vem em casa para comer e dormir. Também não. Ninguém é obrigado a aturar uma situação dessa. É difícil, tem gente que sofre. Sentimentos de rejeição, medo de abandono, muitas vezes, continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Então, a pessoa não só sofreu ali, naquele momento, por causa daquilo ali, como traz na sua vida marcas dessa tristeza, marcas dessa dor terrível. Então, a gente tem que entender, olhar para essa pessoa com esse lado. Gente, ele vem trazendo ali, eu vim acompanhando a revista. O que eu falei aqui na revista nem sempre quer dizer, vai trazer tudo que eu penso sobre o assunto. Eu falei, não é exaustivo, eu estou trabalhando com a revista. Se eu fizer um vídeo para falar sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo de divórcio, eu vou usar muito mais texto, muito mais contexto, vou falar muito mais do que foi dito aqui. Eu estou simplesmente trazendo a você, professor, a você, aluno, uma visão para que você possa ir trabalhar com a revista. Aquilo que você achou, assistindo esse vídeo, que é pensamento meu, Fernando Aquino, visão minha, você não é obrigado a concordar, você pode arrancar tudo isso da sua aula, não aplica, não toca no assunto, ok? Sinta-se à vontade para você pensar o que quiser sobre o que eu falei de respeito a mim. Então, é essa visão. Eu estou dando a minha liberdade de poder fazer um comentário, já visto o fato que eu estou aqui trazendo para você uma espécie de subsídio. Então, esse é o ponto, tá? Vamos lá. Vamos caminhando para o final. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Então, além da dor que a pessoa viveu, sofrimento, quem sabe espancamento por muitos anos, torturas por muitos anos, cárcere privado por muitos anos, pessoas que, maridos do tipo, o camarada tem redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, tem tudo. E a mulher não pode ter nenhum telefone celular. Quando atende, ele já fica em cima. Quem é? Tá falando com quem? Que é isso aí? O que é? Deixa eu ver. Quem? Ou seja, o cara tem senha para tudo. Ele tem senha para a conta dele de banco, tem sempre o telefone dele, tem senha para não sei o que, tem senha para... E ela, ai dela que botar uma senha. Ai dela que bloquear alguma coisa. Esse cara, se bestar, mata essa mulher. Gente, uma pessoa, ninguém é obrigado a viver num jugo pesado, uma escravidão dessa, não. Isso aí é difícil. Então a gente tem que entender muitas vezes. É uma vida... Eu estou lá, pastoreando uma igreja. Suponhamos aqui, sou pastor. No momento eu não estou pastoreando igreja nenhuma, estou só dando um exemplo, tá? Estou pastoreando uma igreja. Aí, estou lá com a minha esposa do meu lado, porque onde eu vou, quem me conhece nas redes sociais sabe, eu não piso em nenhum lugar que a minha esposa não pisa. Estou gravando aqui, ela está aqui, ó, com meu filho no outro quarto, enquanto eu gravo aqui agora. A gente só sai junto. Meu Facebook fica aí para quem quiser ver. Todas as igrejas que eu vou na face da terra, minha esposa está comigo, eu não saio sozinho. Família, ok? Então é fácil, eu estou vivendo bem um casamento para lá de abençoado, glória a Deus pelo meu casamento, pela minha esposa. Agora, eu, com o jeitinho que eu estou, aconselhar alguém que está passando a luta, que eu nunca passei, não sei nem o que é fácil, criticar e jogar pedra. O difícil é entrar e viver a situação que a pessoa está vivendo. Então isso tem que ser entendido, compreendido. Eu preciso usar misericórdia, ou seja, sentir a dor da pessoa, entender a vida da pessoa, tá? Imagina com um filho, que luta que não deve ser isso aí. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral. Então você, pastor, quando uma mulher te procurar, uma irmã te procurar para aconselhamento com dificuldade lá no casamento, divorciou-se, não queria, o casamento está difícil, por favor, não é para todos, não estou generalizando, mas você, se tiver um enrolado assistindo isso aí, se tiver um sem vergonha assistindo esse vídeo agora, rapaz, toma vergonha, pelo amor de Deus, não vai se fazer valer disso aí para dar onde que está carente, porque tem uns caras que é assim. A mulher vem falar, meu marido tá assim, não tá comparecendo, tá assim. Ele vira para a mulher que ele tá aconselhando e fala, que pena que eu também tô passando por isso em casa, minha esposa também. Conversa, para poder engalfinhar ali, ó, sem vergonha. Então o que é o processo? Seja um homem, meu irmão. Em primeiro lugar, uma irmã te procurou para ser aconselhada por você, chama a sua esposa para ajudar no conselho. Do lado ali, ó, você, ela e sua esposa. Nunca aconselhe essa mulher sozinho. Se ela te procurar no dia de culto que a sua esposa não está, marca um dia, não, agora eu não posso falar com a irmã, dia tal, volta aí, a gente vai conversar. Por quê? Porque a sua esposa vai estar junto no dia, rapaz. Toma jeito. Vira homem. Então o que é o processo? É isso aí, é ficar atento, ficar esperto. Aconselhamento pastoral. Aconselhar. E, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Ok. Nem sempre botar a mão na cabeça de um divorciado e mandar uma rajada língua estranha vai resolver. Tem que ter um acompanhamento, né, um aconselhamento pastoral e também acompanhamento psicológico. A pessoa também não está bem, isso mexeu com o emocional da pessoa. Então tá aí para nós. Como lidar com a pessoa divorciada? Aconselhar, ajudar, tratar. E se não puder ajudar, vaza. Se estiver sentindo... E se quem for aconselhar um divorciado estiver sentindo alguma atração por esse divorciado, nem se aproxima.
nem chega perto, vaza, some, desaparece. Não finge que vai aconselhar para poder fazer besteira com a pessoa, não, vaza. Passa para outro, chama quem aguenta, chama um crente aí, chama um salvo para aconselhar essa pessoa, se você não tem caráter para isso, vaza, some da vida dela, desaparece, em nome de Jesus. Vamos lá então. O divorciado como cristão. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade, né? Vamos lá. Por quê que é tão difícil? Um cristão divorciado, como é que a gente lida com isso, irmão? É fácil, né? Não, porque está só crescendo o número, está só aumentando. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Todos os dias, basicamente, ou falar de crente se divorciando. Por diversos motivos que, para falar, eu precisaria de mais uns 10 vídeos desse aqui. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram, nem sempre são bíblicas. Esse que é o problema. Então, o que seriam bíblicas? Na visão da revista do autor, aqui baseado segundo Mateus 19, segundo Lucas ali também, no 6, não fala a memória, né, questão do casaco repudiado, baseado nesses pontos, diz o seguinte, que o motivo para divorciar teria sido adultério, seria traição. E Paulo também traz algo parecido. A verdade é essa, que Coríntios 7 também traz algo parecido assim, algo nesse sentido, tá? O que eu estou dizendo é que eu preferiria, com toda a sinceridade, que o comentarista da revista tivesse usado mais o Coríntios 7 do que o Mateus 19. Nada contra o Mateus 19, mas o contexto ali, gente, tem muita coisa em jogo. Já o 1 Coríntios 19 é bem mais aberto e mais amplo. E a igreja já é a igreja formada após Pentecostes, perguntando ao apóstolo Paulo, que, é claro, respondia orientado por Deus. Ora aconselhava, ora dava um mandamento de Deus. Então, eu, no lugar do comentarista, teria usado 1 Coríntios 7 e não Mateus 19. Nada contra Mateus 19, mas o contexto ali, quem perguntou, queria outra coisa, e não uma resposta clara de Jesus sobre o assunto. Tá? Voltando aqui. Então, nós temos aqui, ó, cada situação deve ser analisada com cuidado. Esse é um ponto importante. Como é que a gente analisa a questão de divórcio? Dá uma regra para todo mundo ou analisa situação por situação? Porque as motivações nem sempre são as mesmas. Isso que a gente precisa entender. Primeiro, vamos entender o que motivou esse divórcio aí. Fica atento a isso. Vamos lá. De forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Eu gostando ou não da situação. Você aí que vai assistir esse vídeo, pensar, analisar de acordo com o seu pensamento, você é livre para fazê-lo, tá? Você tem livre opinião, que pode ser totalmente contrária à minha aqui, tranquilamente. Sinta-se à vontade para você pensar e agir como você achar. Só estou tentando trazer uma visão, um aconselhamento aqui, mas o ponto é, independente do que você pensa, do que esse que vos fala aqui, eu penso, o importante é como Deus vê a coisa. E Deus vê um divorciado com uma alma sedenta que precisa, carente de salvação. Então não sou eu que vou jogar essa alma no inferno, não. Tá? Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Tá aí uma coisa que a gente nunca pode deixar de ensinar. Nunca deixe de ensinar a um divorciado. O fato de Deus chamar, o fato de você ser uma alma, não implica dizer que você deve ficar brincando com Deus, não. Casa ali, divorcia. Casa divorcia. Casa separar, não gostei. Ah, ele engordou, vou separar. Ah, ele ficou velho, vou separar. Ah, ela tá não sei o que, vou separar. Ah, os dentes dele caiu, vou separar. Ah, ele ficou calvo, vou separar. Ela, calmem, cuidado com isso. Não é por aí, não. Isso, você não deve se fazer valer do fato de que é uma vida, cara, que precisa do amor de Deus para também brincar, não. Não confunda liberdade com libertinagem, jamais. Ok? A coisa é séria. Cuidado. Vamos lá então, conclusão. Vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Foi o que a gente tentou ver aqui. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade, ou perigo. Tem gente na igreja achando que divórcio virou norma, é regra. Traiu, separa. Fez o que? Separa. Não gostou? Separa. Engordou? Separa. Calvície? Separa. Ficou feio? Separa. Emagreceu demais? Separa. E não sei o que, cuidado. Conheci alguém melhor? Separa. Cuidado. Não é norma, nunca foi norma e nunca vai ser. Divórcio. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam relacionamentos humanos. Então a Bíblia é a nossa base aí.
O casamento é uma instituição divina. Quem instituiu o casamento foi Deus, que reflete o ideal de Deus, tá? Portanto, portanto, desculpa, a nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal. Então tá aí, gente, o divórcio, a anomalia, a normalidade, um erro, uma falha, algo terrível, né? Tá aí mais uma lição, mais uma aula, né? Eu já peço perdão por alguma coisa aí, mas tá aí. Professor, tá um plano de aula que você pode trabalhar, sinta-se à vontade para você fazer assim como quiser, mas são pontos que você pode analisar. Caso os textos que eu citei, que não estão aí na lição, a visão, talvez você possa, de repente, explicar, caso você queira, Mateus 19, mas trazer também 1 Coríntios 7, trazer essa visão, cristão com cristão, cristão com não cristão, quando o não cristão insiste em deixar o cristão que Paulo fala, o que o cristão deve fazer, ou seja, não defraudar um ao outro, não dever nada no que tange casamento sexualmente, porque muitos casais, inclusive cristãos, estão separando por causa disso. Olha que coisa interessante, eu fecho aqui, ó, prometo, já acabei a lição, mas isso aqui é importante. Perceba lá em 1 Coríntios 7, que dentre os conselhos que Paulo dá de casamento, ou nos casados cristãos, o sexo entra lá. Então, ou seja, o que tem de crente separando por causa de questão de incompatibilidade na área sexual, marido que não chega junto, mulher que também não aproxima. Gente, olha aí, são motivos bobos. Muitas vezes, fulano traiu, fulano fez. Nada justifica uma traição, nada justifica uma traição. Mas tem pessoas que precisam rever como estão sendo seus casamentos. Então tá aí mais uma lição, mais uma aula. Amém? Tá aí o nosso contato, né? Para você que desejar contactar-nos, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o nosso WhatsApp, ok? Se você é uma irmã, uma varoa, você sabe que quem vai te atender é a minha esposa, nossa irmã Lohane. Se você é um irmão, um homem, você sabe que quem vai te atender sou eu, o seu irmão Fernando Aquino, ok? Então estamos aí, que Deus em Cristo, em nome de Jesus, nos abençoe pura, tremenda e gloriosamente. Fique com Deus até a próxima aula. Querendo contactar-nos para estar com vocês também, estamos aí, livres e prontos aí em qualquer lugar, desde que, é claro, sejamos convidados a fazê-lo. Deus abençoe a todos, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E todos que comentaram, vou tentar tirar um tempo para poder responder o comentário de todos. Peço perdão, tá? Tive uns problemas aí, falecimento do meu pai, minha mãe está com problema de saúde, estou cuidando, então às vezes eu corro aqui, gravo e não tenho tempo de parar para responder, tá? Então, entendam, peço aí. Em nome de Jesus. Pai do Senhor todos.